Vamos fazer um culto mais curto, mas tanto quanto abençoado. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. E agradecer ao Senhor Jesus por isso. Nilson, faça uma oração. Amém. Querido Deus, louvamos nesse momento, te agradecemos por poder, meu Deus, estar reunido aqui para juntos te adorar, te servir, te louvar, Senhor, e agradecer o teu nome. Senhor, estamos aqui com o objetivo de te adorar. Tu abre a nossa mente para a gente aprender a tua palavra, os teus servos irão ministrar. Deus, abençoe esse culto e que possamos sair daqui regozijados, felizes e alegres e com a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom estarmos aqui. Como nós gostamos de andar entre os conhecidos e no escuro mais ainda, por cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Glória a Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Foi Deus. ali pela fé que meus olhos abri e
e agora me alegre em sua luz. Bendito seja o Deus de Israel. Vamos outro? Qual? Diga aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Solta o cabo da não. Eu sabia. Vamos lá, 467. Oh, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da mão, solta o cabo da mão, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da mão, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo faltou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Maravilha, Glória a meus Deus. amados. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma bênção para nós hoje. Glória a Deus. Mesmo mediante essas dificuldades que nós superamos para estarmos aqui.
Você não está aqui à toa, você não está aqui só porque Aleluia. não tem internet na sua casa ou energia. Você está aqui com um propósito. Glória a Deus. Todo propósito diante de Deus tem um objetivo. Amém. E todo objetivo que Deus traz, nós alcançaremos. Tenha certeza que é muito importante para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual, superar as adversidades e estarmos aqui. Talvez o sono seja um obstáculo, o cansaço seja outro obstáculo, talvez a falta de ânimo seja um obstáculo. Mas todos eles nós vencemos para estar aqui. E louvado seja Deus por isso. Graças a Deus por isso. Como nós fazemos sempre no culto, Glória a Jesus. vamos cantar aquele hino bem popular, né? Que todos nós conhecemos, além de lidar. Qual mais popular que a gente canta? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina de santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina de santidade, mas somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Graças a Deus. Meus irmãos, um culto como esse, que é meio fora do padrão normal, é uma oportunidade ímpar para vocês perderem a timidez que é aqui. Então, quem quiser pedir oração, eis a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, eu quero pedir oração aos irmãos, pela minha família, pela minha casa, né? Meus pais, e também pelo meu filho, né? Eu fui essa semana para o médico e o médico falou que talvez precise fazer outra cirurgia, mas a gente vai nos confiar no Senhor, orar e aguardar nele, né? Com certeza Deus dará o destino mais correto. Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Vai pedir oração, porque essa semana a gente volta àquela rotina. Próxima semana. Então, próxima semana voltaremos à rotina fisioterapia, hidroterapia e academia com a mesma pegada que a gente vinha fazendo. A gente não estávamos fazendo nesse período, porque o pessoal estava de férias. E não é fácil, parece fácil, mas não é fácil. E quem fez hidroterapia sabe que você fazer exercício dentro da piscina é a mesma dificuldade que você tem na academia, só que você está dentro da água. Diferente só isso. E a gente faz fisioterapia,
hidroterapia, o sistema de eu já estou velho, estou tão novo, tá novo. Não é, eu já falei que era velho. Eu? Aí a gente precisa, eu preciso da oração de vocês, para que o Senhor mantenha a nossa disposição de fazer o que é preciso para voltar a andar. Alguém mais? Eu peço por mim, pela minha família, meu marido, meus filhos que estão aí crescendo, e por todos nós que estamos aqui da nossa comunidade, né, que Deus toca no coração dessas pessoas, né, que se lembre de alguma coisa, de alguma aliança que fizeram com Deus, né, e venham para a casa de Jesus para ver se as coisas andam mais melhor, né. E é isso, peço pela igreja, e por vocês, que Deus abençoe, e dê tudo certo. Eu peço oração pelo meu filho, né, que está no mundo. Quando eu digo está no mundo, é que ainda não aceitou Jesus, né, a mulher dele, para que eu possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, quando vocês forem orar, lembre-se de orar pelo filho da irmã Tânia. Ronaldo, o nome dele. Ronaldo e família. Amém, com certeza. Eu mesmo, pela minha parte, né, eu peço por todos, né, nós irmandades da igreja, que nós estamos todos, né, faço parte da família, que nós precisamos ficar, né, eu também peço para mim, né, para minha família, que tudo bem. É interessante pedir oração, porque a Igreja Universal usa muito isso. A oração é tida como uma corrente, e quanto mais pessoas orando, aí fica mais fácil de Deus ouvir. Não é exatamente isso, mas quanto mais intercedemos por uma causa, mais Deus está com os ouvidos atentos para ouvir. Como nós estamos sempre dispostos a contar as bênçãos, a Bíblia diz: compartilhai com os santos as vossas necessidades. Então devemos compartilhar nossas necessidades. Entre nós, como a gente disse, nós somos uma família. Meus amados, mais rápido que um foguete, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, a partir do primeiro. Interessante que aqui nós somos aquele cheio de terra. Porque já mudou. Já mulher. É quando sobe, não sobe cheio de terra. Não adianta, eu não enxergo mesmo. Eu estou sem óculos, esqueci o óculos. Glória a Deus. Gênesis, Davi, no teu nome. Depois de Salmos. Salmos, Provérbios, Cantares. Ou Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Cantares, né? Cantares é depois. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem seu tempo determinado e tudo tem o seu propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar. Esse dançar aqui depois tudo, né? Tempo de se aproximar, tempo de abraçar, tempo de buscar,
tempo de achar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de estar sem amar, tempo de guerra, tempo de paz. Olha tudo. Meus amados, eu não contei, mas por mais que nós estejamos com a memória um pouquinho esquecida, a palavra que mais se repetiu aqui nesse texto foi a palavra bem. E eu estava lendo outro dia e vi que se existia uma coisa que se a humanidade pudesse comprar, ela compraria, era uma delas, o camarada citou 3 coisas, uma delas era o tempo. Aí eu comecei a refletir, né, Clara? Comecei a refletir. Você pode olhar para a sua situação hoje e dizer, para mim, não faz diferença nenhuma, 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos. Para mim, não faz diferença nenhuma se eu chegar em lugar X, meia hora antes, meia hora depois, 3 minutos antes ou 3 minutos depois. Aí, quando eu comecei a pensar sobre o tempo, aí eu comecei a meditar. Pergunta para quem está se afogando. Quanto é importante 1 minuto? Pergunta para quem está mediante um tsunami acontecer. Quanto é importante 1 minuto? Pergunta para quem está sem ar, com dificuldade de respiração. Quanto é importante 1 minuto com fôlego? Eu fiz esse teste literalmente antes da piscina. Eu coloquei meu corpo dentro da água, como normalmente faço, e enfiei a cabeça dentro, deixei faltar fôlego propositalmente, para ver até enquanto o limite eu chegava. E consegui chegar a 1 minuto e 55. 1 minuto e 55? É. Você já fala. Mas levantei acabado, irmão. Sem respirar. Morto. Parecia que eu tinha levado uma pisa. Parecia que eu tinha, sei lá, uma sensação muito ruim. Se eu não tivesse agarrado na beira da piscina, se tivesse solto, eu não tinha força de procurar mais fôlego. Aí depois que eu tirei a cabeça de dentro, até a estrutura para não botar dentro. Aí eu comecei a pensar dentro da piscina lá sobre o tempo. O irmão Renilson é um camarada que fala muito em correria. E está dentro do assunto tempo. Interessante que uma mãe que está tendo um parto, depois que o menino nasce, ela esquece até a dor. Mas enquanto o menino está para nascer, depois de ela estar 10 centímetros, né? Depois de ela estar 10 centímetros, o menino nasce. Depois do 7 nasce. O 7 já nasce, né? Mas até o 7, cada minuto é dor, né? Eu não sei dizer. Não, eu também nunca tive essa sensação, isso é pelas nossas pesquisas. Então, perceba, eu contava os minutos para tomar morfina. E a morfina tirava a dor da perna amputada por 40 minutos. E para quem sofria a dor por 24 horas, 40 minutos, com 70% a menos de dor, era um paraíso.
para reduzir a dor em quase 70%. E eu, quando aplicava morfina em mim, eu ficava cerca de 70% sem dor. Entre 40% a 70%, variava. E eu tomava morfina de 6 em 6 horas, antes era de 3 em 3 horas, depois de 6 em 6 horas. E aquelas 3 horas de dor para mim não é verdade. Uma madrugada de dor é terrível. Mas eu estou falando tudo isso para perguntar, o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Porque o tempo, ele para mim passou tão rápido que eu não pensei que ia chegar aos 40. Manezinha, a senhora imaginava chegar aos 60? Não. Não. Ultrapassou os 60 já, não foi? Não. Não, 70 Não, 60. É, 75. Não só chegou, como ultrapassou. É. Mas, na janela da vida, tem coisa que você olha para trás e diz, com isso e isso, eu perdi meu tempo. Com aquilo e aquilo outro, eu perdi meu tempo. A Bíblia diz, em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Para estar mais perto, para estar longe, para abraçar, para não abraçar. Em que tempo você está vivendo? Existem dois tempos, tempo físico e tempo espiritual. Em que tempo você está vivendo? Realmente, há uma criança, eu estava conversando com meu sobrinho, e ele disse, tio, isso aconteceu comigo quando eu era criança. Eu disse, você tinha quantos anos quando aconteceu isso? Eu tinha 8, e agora? Eu tenho 10. Para ele, 2 anos era quando ele era criança, 2 anos atrás. Para a gente, 2 anos, para ele, 2 anos é uma eternidade. Para a gente, 2 anos é um pulo. Só que quando ele chegar nos 50, ele vai dizer, o tempo passou e eu nem percebi. Só que, se a gente não valorizou o tempo passado não se recupera. Porque o passado nunca volta. Mas o presente, ele precisa ser bem aproveitado para que o seu futuro não seja com histórias de fracassos como foi o seu passado. E isso passa pelo tempo presente, chamado hoje. Todos nós sabemos que em 24 horas são quantas horas de 6 e quantas horas de 8? Você não entendeu o que eu estou falando, né? 8 vezes 3, 24, né? 3 e 8. 4 e 6. 4 e 6, 24. 24. Então, o tempo é dividido em 3 de 8 e 4 de 6. Então, se você dividir o tempo em 4 de 6, você tem como programar cada dia seu, se ele vai ser mais ou menos produtivo. Se você programar em 3 de 8, você tem como programar se vai ser mais ou menos produtivo. Mas, pastor, a hora do tempo passa e a gente nem vê o relógio passar. Eu já percebo logo como é que vai ser o dia da minha esposa pela hora que ela acorda. Porque se ela acorda de 4 horas, ela acorda de um jeito. Mas se ela acordar de 7, ela já acorda de outro. Entende? Se eu perceber, ela não percebeu ainda não. Se ela acorda de 4 horas, ela diz, eita, vai dar tempo eu fazer a minha reflexão, vai dar tempo eu fazer a minha leitura, vai dar tempo eu fazer isso e aquilo. Quando ela acorda de 7, diz, olha, como eu acordei tarde, não vai dar tempo de fazer isso, não vai dar tempo de fazer aquilo, não vai dar tempo, não. Entenda aí, 3 horas a mais ou a menos já faz diferença no dia dela. E 8, e 6,
no meu dia e no seu dia, vai fazer diferença ou não? Faz. Agora, de onde você quer chegar? Vai chegar num texto que Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Jesus disse que está conosco todos os dias. É como se eu vivesse com a Nicole aqui, colado. Agora, tudo bem, Jesus disse, eu acredito, e Ele está conosco. Mas quantas horas ou quantos minutos por dia eu estou com Ele? Não, pastor, todo dia. Será? Quando eu digo você está com Jesus, é você tirar um tempo para fazer uma reflexão, para fazer uma oração, para cantar um louvor. Não é obrigado você parar. E se parar, é legal. Mas quantos minutos no dia eu tiro para me concentrar? Quer dizer, eu vou esquecer de tudo em minha volta, vou pensar em Jesus, na Bíblia, no louvor. Perceba que o dia tem 3 de 8 ou 4 de 6. Se você calcular, 6 vezes 60... 6 vezes 36. Presta atenção. São 360 minutos. 360 minutos dá para ir tranquilamente de carro em Maceió e voltar em cima de 100 km por hora. Veja, eu estou fazendo esse exemplo para você entender que é um tempo um pouquinho extenso. Nós estivemos com a minha mãe Socorro esses dias aqui, e a gente pegou ela aqui em Arapiraca, passou por Coruripe e foi para Maceió. Depois, quando a gente chegou em Maceió, ela disse: pelo amor de Deus, eu nunca mais vou andar de carro. Quem me chamar para andar de carro, eu digo: eu vou a pé. Foi, não foi? E quantas horas a gente ficou no carro? Quando ela disse isso pela primeira vez, quantas horas fazia quem estava no carro? 3 horas. Em 3 horas dentro de um carro, ela disse: Deus me livre de estar andando de carro. Porque para ela, 3 horas dentro do carro é muito tempo. Mas para mim e para você, 3 horas. Em tudo que eu falar aqui, eu estou me incluindo, tá? 3 horas na frente do tablet é pouco tempo. 3 horas de show é pouco tempo. É pouco tempo, porque as pessoas chegam de 10 da noite e saem de 4 da manhã. Agora, 3 horas de culto é muito tempo. Nossa! O culto hoje demorou. Quanto tempo foi? 2 horas de culto. Passei a noite toda na igreja. Você percebe que em tudo que a gente faz tem tempo? Interessante que antigamente, quando não se tinha relógio, ainda hoje algumas pessoas fazem isso. As pessoas olhavam para o sol para saber a hora, ou quando botavam alguma coisa no fogo, dizia: quando estiver cheirando é porque está cozinhado. Hoje diz: não, 15 minutos no fogo já fica cozinhado. Tudo baseando no tempo. Mas falando no tempo, eu fui calcular quantos dias eu tinha na Terra. E quando eu completei 43 anos, eu tinha 15.756 dias de nascido. E eu disse: rapaz, é muitos dias para o pouco que eu fiz. Eu olhei para mim e eu disse: eu não fiz nada. Em 15 mil dias, eu não fiz nada.
Aí você pergunta, não, bem, um dia mais, um dia menos, faz diferença não. Pergunta para quem ficou cego por diabetes, se até o último dia que ele viu, ele não lembra. A gente precisa dar importância ao tempo. E a gente não dá. A gente dá importância a tudo, mas não dá ao tempo. Sabe por quê? Porque a gente não paga pelo tempo. Se nós pagássemos pelo tempo, a gente valorizava. Quer um exemplo? Por quê? Porque tem pássaros na floresta que estão em extinção. Porque a floresta é um espaço que todo mundo vai e não é um espaço privado. Correto? Aí todo mundo bota uma saprão, pega o pássaro. E o canauro belga, mexicano está em extinção. Agora, por que o gado mexicano não está em extinção? Porque o gado tem dono. O gramado de uma praça pública é feio. Mas por que o gramado do jardim de uma residência não é? Entendeu? Se nós pagássemos pelo tempo, nós valorizaríamos cada minuto. Porque tudo tem preço. E por mais que o tempo hoje não me cobre por aquilo que eu tive oportunidade de bom para fazer e não fiz, lá na frente o tempo vai me cobrar. E hoje já me cobra. Como assim? Hoje eu sou cobrado pelo tempo. Eu hoje me arrependo profundamente por todo o almoço durante 2005 a 2017 ter tomado 1 litro de refrigerante. Me arrependo profundamente por ter comido 2 cheeseburger todo sábado na lanchonete da minha tia. Me arrependo profundamente por ter desprezado andar de bicicleta como eu fazia por mais de 10 anos. Porque hoje eu não consigo emagrecer com a facilidade que deveria, por causa da Coca-Cola que eu tomei por anos e o cheeseburger que eu comi por anos. E hoje, essa gordura me cobra um preço pelo tempo que eu comi o que não era legal. E por isso eu não consigo emagrecer. Agora quem entendeu foi eu. Não, porque é assim, né? Porque tem gente que toma Coca-Cola muito. Certo. E é magro, né? É. Porque Mas o tempo vai cobrar uma só conta. ele sozinho tomava 4 litros de Coca-Cola. Ele parou faz pouco tempo que ele parou. Era 4 litros. E olha lá, quantos anos. Mas ele não vai ser cobrado com gordura. Mas, E é dessa finura. certo. Mas lá na frente, sabe o que vai cobrar dele? O tempo através de uma diabetes. Porque 125% da Coca-Cola é xarope sacroso de açúcar. Aí, pastor, eu não entendo. Então, O povo diz assim, que quem toma cerveja, né? Engorda e cresce. não. Como a irmã Nezinha fala, depende do calibre, né? Do galera. Do calibre. E já nasce gordinho, né? Então, mas se eu tivesse tomado as minhas precauções, eu estava no corpo que eu preciso para voltar em ano. Mas como eu jamais imaginei que com o passar do tempo eu perderia uma perna,
Eu, na minha juventude, disse, está vendo que eu não vou chegar nunca a 100 quilos, porque com 20 anos eu tinha 60. Como é que eu imaginava que nos 43 eu ia estar sem perna? Aí, tome-se a comer. Tome-se a não fazer exercício. E abandonei os bons costumes e o tempo disse, vá. O tempo deu corda. Vá, você tem saúde. Vá, o joelho não dói. Vá, você tem duas pernas deficientes, mas tem. Vá, você tem apetite para comer. Vá, que a sua barriga cabe 2 cheeseburgers. Vá, o tempo disse, vá, e eu... Agora a conta chegou. Chegou com força. E eu tenho condições de pagar? Parcelado na academia, na hidroterapia, na fisioterapia, com sacrifício que hoje o que é saudável comer também não. Culpa de quê? Do tempo que eu perdi comendo o que não devia. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Tu tem quantos anos, cara? 19, oh meu Deus. 19 eu estava comendo tudo. Eu nunca imaginei aos 19 que aos 43 eu estaria fazendo isso. Eu desperdicei boa parte do meu tempo. O que é que você está fazendo com o seu? Talvez esteja você aqui pensando, eu estou muito jovem para pensar no tempo. Outros talvez estejam pensando, eu já estou numa idade que já passei do tempo de pensar no tempo. Ou outros estejam numa idade que não saiba decidir o tempo. Mas em que tempo nós estamos? Aí eu conto para você, de forma externa, olhando de fora, em que tempo está Israel? Em que tempo está a Ásia? Em que tempo está a Europa? Em que tempo está o Brasil? Em que tempo está a nossa vida espiritual? Em que tempo está o nosso casamento? Em que tempo está o relacionamento com nossos filhos? Em que tempo está o relacionamento com Deus? Se você fosse analisar de 0 a 10, que nota você dá ao seu relacionamento com Deus? Não precisa falar. Você já percebeu, já falei isso aqui, mas relembrei. Eu nunca tive sono com a mesma frequência. Se eu abrir o tablet aqui e instalar um jogo, que nem no tablet nem no celular tem jogo, eu nunca instalei. Jogo nem aqui, nem no celular. Mas eu em outro celular eu já instalei, eu não me lembro de ter tido sono envolvendo. Mas todas as vezes que eu pego a Bíblia para ler aqui, dá sono. Como é que o relógio corre numa velocidade tão lenta quando eu estou lendo a Bíblia e tão rápida quando eu estou jogando? Glória a Deus. Você já percebeu? É assim que funciona. Aí, no final das contas, diante do Deus Todo-Poderoso, Deus vai chegar para mim e vai dizer, pastor Júnior, irmão Júnior, não sei lá como é que Deus vai me chamar. Ô meu filho, Glória a Deus. eu lhe dei tempo dos anos X ao ano X para você me servir. E esse tempo deu tantas horas. E esse tempo deu tantos dias. E eu esperava que você me desse 70% desse tempo para mim. E você, meu filho Júnior, só me deu 1%.
Você já percebeu que na adolescência a gente prefere gastar mais tempo com os amigos do que com nossos pais? Mas você já percebeu que na velhice a gente acaba gastando mais tempo com nossos filhos e netos do que com os amigos? A vida sempre vai dizer a você onde você errou e acertou, mediante a geografia do tempo. E se nós não plantarmos boas sementes do tempo chamado hoje, não queira colher fruto bom quando você não plantou coisa boa. Hoje eu estava conversando de forma mais intensa, e uma pessoa disse para mim que se eu tivesse um filho, poderia não ter, porque os irmãos sabem que eu já disse, eu não tive filho porque eu não queria colher o que eu plantei. Né? Eu não fui um bom filho dos 15 aos 20 anos, já disse isso várias vezes aqui. Ela disse que, eu conversando com essa pessoa, ela disse que eu poderia ter um filho e não colher aquilo que eu plantei. Eu disse, ela nunca leu a Bíblia. Porque não existe você plantar mamão e colher melancia. Não existe você plantar, vamos usar o termo daqui, palma e não colher espinhos. Existe alguma palma sem espinhos? Existe. Existe, né? É, As que eu conheço é tudo com espinho. mas tem palma que tem. Mas, voltando ao assunto, não tem como você plantar manga e colher jaca. Não tem. Eu nunca vi. As pessoas querem plantar uma coisa e colher outra. Mas para você plantar coisa boa, o tempo pede que você retenha um contato mais íntimo com quem lhe dá coisa boa e quem te dá boas sementes para plantar coisa boa e colher coisa boa. Meu Deus, Todo-Poderoso. Valorize o tempo. Cada minuto que você está aqui, cada segundo que você está aqui, nunca pense, eu estou desperdiçando tempo. Diga, eu estou investindo meu tempo. Que investimento você investe com o objetivo de, no mundo material, você faz um investimento com o objetivo de ter retorno. No mundo espiritual, não precisa investir pensando em retorno. Você investe e não precisa nem pedir retorno, porque o retorno já é automático daquilo que você deu, ofereceu, plantou. Se você for olhar na Bíblia, todos os grandes homens ofereceram a Deus um altar. Abraão, Abel, Jacó, Isaac. Em algum momento da vida, eles ofereceram um altar. Mas eu não lembro na Bíblia aquelas pessoas que se deram mal, como por exemplo, Absalão, oferecendo a Deus um altar. Ou seja, eu não lembro na Bíblia Deus mostrando que Absalão gastou tempo com ele. Deus mostra que Abraão gastou tempo com ele. Deus mostra que Abel gastou tempo com ele. Deus mostra que Jó gastou tempo com ele. Mas Deus não mostra que homens que tiveram terríveis consequências, como por exemplo, Sansão, quando era jovem, gastou tempo com ele. Sansão gastou tempo com ele quando estava perto de morrer. Invista o seu tempo, essas 8 multiplicadas por 3, perde um pouquinho dessas 24 horas, tire uma porcentagem desses minutos
se dedique a Deus. Mas eu não sei orar, pastor. Uma criança, ela aprende a falar ouvindo os adultos falarem. Uma criança, ela aprende a ouvir ouvindo os adultos falarem. Uma criança, ela aprende a andar sendo colocada para caminhar por um adulto. Tudo requer um processo. Você não sabe orar hoje. Você talvez não entenda a Bíblia hoje. Mas com a frequência dos minutinhos diários, você fica tão apto na Bíblia que vira um costume para você. Como tomar café, tomar banho, comer. E você vai aprendendo a entender. Porque quem investe tempo para agradar a Deus, Deus investe tempo para abençoar a mim e a você que agradece. Nós estamos refletindo um pouquinho o que eu e você estamos fazendo com o tempo. Eu percebo que na casa das pessoas, eu tenho uma amiga que fez isso. Eu não sei se ela já pagou, porque ela pagou, ela comprou em 30 vezes uma TV de 84 polegadas. Aí eu disse, por que, Débora, você comprou essa TV? Você está gravando bem no espelho? Por que você comprou essa TV? Não, porque quanto maior a imagem, melhor é. Eu disse, mas você já pensou que quanto maior a imagem, mais viciante é? Parei para pensar nisso. Quantas polegadas tem a sua TV? 84. Você tem quantas TV em casa? 2. Tem uma no quarto. Tem a da sala. Eita, tem a do quarto do meu filho. Então são 3. E quantas Bíblias? Tem a do meu esposo. Por que a senhora não tem Bíblia? Porque eu tenho aqui. Quer dizer, para o entretenimento ela gastou numa TV para pagar em 30 meses. Em uma casa que já tinha 2 TVs. Agora a Bíblia ela não tinha. Tinha, mas estava aqui. Eu não sou contra não, porque eu uso muito aqui. Mas aí eu vi que o tempo dela estava sendo gastado mais com outras coisas do que com Deus. Glória a Deus. E depois a grande tela se tornou em uma tela para videogame. Ou seja, ela tornou o filho mais viciante ainda no jogo, por causa da tela maior que comprou. Agora, duvido ela conseguir viciar o filho 10% do que ele é na TV, na Bíblia. Aí você diz, essa conta não vai chegar? Chega. Débora hoje é uma mulher depressiva. O filho tem crise de ansiedade. O esposo tem um problema lá, que eu não sei se é de estômago ou no intestino. Eu acho que ela ainda deve a TV. Foi em 2022 que teve a Copa? Foi em 22, foi? Pronto, um dos motivos para comprar a TV foi a Copa. Quanto vai 30 meses? Não é 2 anos e 6 meses? Aí já está devendo. Aí o filho está mais viciado, ela está depressiva, ansiosa e o marido doente. E a Bíblia? Não sabe nada. É quem gasta o tempo de forma errada.
Se tivesse eu com 20 anos, ouvido as pessoas que disseram isso que eu estou dizendo a você, eu não estava aqui lutando para perder peso, porque eu não tinha feito o que eu fiz. E me arrependo porque eu não ouvi, porque me avisaram. Uma hora a conta chega. E eu já estava me irritando com pessoas que me diziam isso. Deixa eu viver a minha vida, pelo amor de Deus, e vá cuidar da sua. E hoje, olho para trás, e se a pessoa estivesse viva, eu ia dizer, olha, eu estou assim, porque eu não ouvi você. Não deixe o tempo passar. O tempo é precioso, o tempo é caro. E o tempo não tem espera. Você não pode parar o relógio e dizer, relógio, me espere que eu não quero que dê 9 horas agora, não. Só quero que dê 9 horas amanhã. Não tem como. Valorize o tempo. O tempo só é tempo quando é vivido no tempo. Fora do tempo não é tempo, depois do tempo não é tempo. Nós fomos a um velório sábado passado e a mulher teve 67 anos de vida. E queria chegar aos 80, mas o tempo não permitiu. E ela só chegou a 67. O tempo passa tão rápido. Daqui a pouco eu vou estar com 60. A irmã Nezinha com 80. E a gente tem que ver daqui para frente o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Invista tempo em Deus. Que o banco pode lhe dar prejuízo, você colocar o dinheiro lá. Se você emprestar um amigo, ele pode lhe dar prejuízo, devo não devolver. Se você pegar o seu carro e vender, você também pode gastar o dinheiro e ficar sem. Se você pegar qualquer coisa que você tenha e transformar em dinheiro ou em algum tipo de lucro, o tempo vai passar e vai dizer para você se aquilo é certo ou errado, foi bom ou foi ruim. Mas se você investir o tempo em Deus, você já sabe de hoje que é um investimento que você só vai ter benefício. Amém? Amém. Alguém tem uma pergunta? Sei não, né? Alguém tem algum complemento? Glória a Deus. Se você for analisar o histórico de vida de Samuel e o histórico de vida de Manassés, você vai ver que o tempo de vida de Samuel foi muito mais proveitoso. Glória a Jesus. Porque ele viveu fazendo sempre, dedicando sempre o seu tempo a Deus. Nunca ache que é muito você tirar 1h30 de seu dia para vir ao culto. Porque essa 1h30 que você investe num culto, você terá em dobro em bênçãos. E eu sempre digo que quem sabe utilizar o tempo vive uma vida bem mais plena. Porque pensa, porque age, porque fala, porque ouve, tudo isso. Eu não entendi nada sobre o que você falou. Se tiver dúvida depois, chama o nosso. Amém?
Eu gosto de estar quando eu tenho dúvida, quando eu não sei onde tem. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Tudo não dá para entender, né? Mas dá para entender um pouco. Né? Mas dá para entender sim, então, né? Falar uma coisa. Se a gente for analisar quanto tempo nós temos tirado do nosso tempo para Jesus, 20 minutos, 10 minutos, quem aqui lê um capítulo por dia da Bíblia? Hã? Esse aqui disse que eu estava lendo, mas não está lendo mais não. Desistiu, Rian? Não, vamos desistir, tá? Deu força para continuar. Sabe por que eu gosto de ler de manhã? Eu gosto de acordar 4 horas, 5 para... Quando eu acordo 5, eu já acordo tarde. Para mim já é tarde. Porque é silencioso. Eu gosto de orar e de ler a Bíblia e de meditar. Antes daquela movimentação. Se eu deixar para fazer isso à noite, eu não faço. Eu pego a Bíblia à noite, se eu deitar e pegar a Bíblia para ler, me dá sono. Agora, se eu pegar o celular, não me dá sono. Só acontece isso comigo. Eu fico só olhando bobagem no Instagram. Às vezes eu vou olhar aqui o Instagram, aí eu fico. Quando eu percebo, eu passei 1 hora. Era para dormir de 8 horas, quando eu olho para o relógio, 9 horas. Eu não sou mesmo. A pessoa pega às vezes eu vou ler a Bíblia, quando você começa a ler, está mais melhor que você está. A pessoa dorme até agarrado com ela, foi impossível, agora sei lá. Foi impossível, a pessoa passa meio tanto de sangue, só. Essa porcaria está descarregando já. Já ficou 3 horas ligado. Então, o que é mais importante para nós? Naquilo que nós investimos mais tempo é o que mais importa na nossa vida. O seu tempo, ele tem 4 de 6. Geralmente é 3 de 8. Eu trabalho 8 horas, eu durmo 8 horas, e 8 horas eu faço o quê? Será que eu não tenho, será que Deus não merece ao menos 1 hora? 2 horas? Ultimamente, a minha mãe tá na minha casa e eu não estou conseguindo fazer o devocional como eu fazia. Por quê? Porque eu só vou dormir depois que coloco ela na cama. Ela é acamada. Ela vai dormir 9 horas. 8 horas eu gosto de estar dormindo. Quando eu não venho para o culto, 8 horas eu gosto de estar dormindo. Por quê? Eu acordo 4 horas. Aí eu acordo bem, vou orar, vou ler, vou meditar. E geralmente eu termino 8 horas, 9 horas. Eu fico de 4, 4 e meia, até umas 8 e meia, 9 horas, dependendo. Se eu começar 4, eu termino 7 e meia, 8 horas. Se eu começar 5, eu termino 9 horas, 8 e meia. Mas eu fico, e com ela, aí ela dorme 9 horas, aí eu já não vou dormir 9 horas, né? Já vou dormir 10 horas. Aí ela acorda de 7 horas, aí eu vou dormir 10 horas, aí eu não consigo acordar 4, aí acordo 5, 5 e meia. Quando eu terminar a oração, não dá tempo eu fazer o meu devocional, que eu gosto de ler, gosto de fazer a reflexão que eu posto no grupo, fazer a leitura no grupo.
Então, eu estou encolhendo de 3 horas para 1h20, 1h30, porque ela está lá em casa. E 7h30, 8 horas, no máximo, ela tem que levantar para dar o banho nela, para ela tomar café. Então, assim, esses dias eu não estou me sentindo bem. Eu estou péssima. Por quê? Eu não tenho conseguido. Como era que eu poderia fazer? Dormir menos. Mas se eu dormir menos, eu não fico bem. Eu não consigo ficar bem se eu dormir menos de 8 horas por dia. Eu fico mal. Eu não consigo me concentrar. Então, assim, eu não estou bem porque eu não estou conseguindo dedicar o tempo que eu me propus a dedicar ao Senhor todos os dias. Que era no mínimo 3 horas. E para mim eu acho pouco. Para mim. Porque eu tenho 24 horas. Eu só me propus a dedicar no mínimo 3 horas. Deveria ser pelo menos 12, né? Só que agora eu vou dedicar o meu tempo 100% para o Senhor, que eu não tenho mais trabalho secular. Só que mesmo sem trabalhar, se a gente não abrir os olhos e não administrar o tempo, a gente não investe tempo no Senhor. Porque sempre surgem outras coisas para que a gente dê prioridade do que ao Senhor. É por isso que a primeira coisa que eu faço, antes de qualquer outra coisa, é dar prioridade ao Senhor. Porque se eu for fazer alguma coisa antes, para deixar para depois, eu não faço. Aí eu acordo, eu não escovo nem dente. Eu vou direto orar. Pego uma garrafa de água, boto perto de mim e vou orar. E só me levanto depois que eu oro, depois que eu leio, depois que eu medito, depois que eu faço aquela reflexão que eu posto nos grupos, que eu mando também individualmente, e depois que eu leio a leitura no grupo. Depois que eu faço isso, aí é que eu começo, inicio o meu dia. Que geralmente isso tudo termina 9 horas. Aí é que eu vou olhar o celular. Às vezes, quando eu estava trabalhando, os clientes já tinham mandado o WhatsApp, aquela coisa toda. Mas eu não estava. A minha filha várias vezes me interrompeu quando você está lendo no WhatsApp, se alguém ligar, ele para, né? E eu estava lendo para postar no grupo e ela ligava. Eu digo, pelo amor de Deus, você só ligue depois que receber a mensagem. Porque enquanto você não vê a mensagem lida no seu celular, é porque eu ainda estou fazendo o meu devocional. Enquanto eu estiver fazendo o meu devocional, eu não estou para ninguém. Então, assim, é uma coisa que a gente tira tempo para tudo. Isso não é defeito. Eu não tô dizendo que vocês têm esse defeito ou não. Eu tenho esse defeito. É por isso que... Um hábito, né? Que ela, assim, que ela tem o costume de fazer essas coisas. Mas, irmã Nezinha, quando eu comecei 5 minutos, parecia uma eternidade. 5 minutos de joelho, parecia uma eternidade. Eu orava tudo que eu tinha de orar em 5 minutos. Aí eu ficava lá buscando na mente o que é que eu vou fazer para gastar mais tempo. Só que hoje eu começo a orar, quando eu percebo, já tem passado 1 hora, já tem passado 1h30, já fiquei de joelhos até 2 horas. Quando eu não aguento de joelho, eu sento. Então, assim, por quê? Porque quando a gente começa a fazer disso, criar um hábito com isso, a gente vai falando com Deus, e quanto mais a gente fala com Ele, e Ele fala conosco, porque se a gente prestar atenção, Ele também fala,
Ele fala através da palavra e ele fala também com a voz dele no nosso ouvido, no nosso coração. E é tão gostoso que não dá vontade de você parar. Aí você ora e depois você vai ler a palavra, é Deus falando com você. E passa que você nem percebe. Quando a gente está sozinho que não tem ninguém em casa, às vezes eu acordo tarde, já teve dia de eu nem fazer a mensagem para o grupo. Por quê? Porque quando eu olho é 11 horas. Digo, uma hora dessa eu não vou mais. Porque eu acordei de 7, fiquei orando, lendo a palavra, meditando. Quando eu percebi era 11 horas. Então assim, eu acho que nós devemos parar para refletir. O que será que Deus na nossa vida realmente é o mais importante, como a gente muitas vezes abre a boca e diz? Será que nós estamos dando a importância real a Ele? Ou o nosso tempo é mais precioso para ganharmos dinheiro ou cuidarmos de outra coisa que vai trazer coisas materiais para a nossa vida? Quando você, pai ou mãe, tira um tempo para ensinar a palavra para o seu filho, você está investindo algo mais precioso do que você ir lá trabalhar naquele tempo que você deveria estar com ele para dar algo para ele material. Nós não pensamos nisso, né? Nós pensamos em dar o material. E esquecemos que o mais precioso e o que mais Deus alertou aos pais é: ensine o seu filho. Sente com ele. Só um detalhe aí do que você está falando. Glória a Deus. A Bíblia diz: ensine o filho no caminho ou o caminho? No caminho. Ah, é no caminho, né? No caminho significa o quê, manezinha? Tem diferença. Ensinar o teu filho o caminho. A Bíblia não diz assim, ela diz no caminho. Ensinar o caminho é dizer: olha, vai por ali e pegue a esquerda. Aí você chega lá. E ensinar no caminho é dizer: eu vou com você. Ou seja, é gastar o tempo, investir o tempo, investir o tempo nisso, né? Vocês sabem por que Deus deixou o sábado? Glória a Deus. Sábado significa descanso. Para que os pais tivessem um dia para descansar e ensinar a lei do Senhor aos seus filhos. O dia de descanso pode ser a segunda, pode ser o domingo, pode ser a terça, pode ser a quarta. Sábado significa descanso. Naquela época não tinha dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tinha nome. Então, sábado significa descanso. Um dia em que o povo de Israel, Deus deixou para eles o 7º dia. Glória a Deus. Para eles sentarem com seus filhos e contarem o que Deus tinha feito na vida deles. Ensinar a lei do Senhor. Deixa eu deixar uma coisa claro aqui. Essa questão do sábado, ela ficou válida até o final do Velho Testamento. No Novo Testamento, em nenhum momento Jesus disse: guarda o sábado. Mas você precisa tirar um tempo que seja no sábado, na segunda, na terça, na quinta, no domingo, que seja, mas para dedicar a Deus. Porque o nome sábado significa descanso. Mas não é descansar de Deus. Descansar dos afazeres. Dos afazeres para se dedicar a Deus. Se você não pode descansar no sábado, porque não é obrigatório que seja no sábado. Essa era uma aliança que o Senhor tinha com o povo de Israel. Não é obrigatório. Hoje, por isso que a Bíblia tem, eu sempre digo isso, o Velho e o Novo Testamento. No Novo Testamento, que é o que Jesus deixou, o Velho é uma sombra do Novo, não tem mais essa obrigação. Agora, tire um dia da semana
domingo, quarta, quinta, terça. Mas eu não posso, pastor, ter um dia. Ok, ter meio-dia. A meio-dia para mim ainda não dá. Ok, ter 2 horas. Mas isso. Só para a gente refletir, né? Parar, refletir e realmente ver se nós estamos dedicando o nosso tempo naquilo que dura para sempre. Ou não. Porque tudo aqui passa. Todo mundo um dia vai morrer. Se Jesus não voltar, e eu espero que eu não dure muito tempo nessa terra. Se ele não voltar nesses 20 anos, eu espero não estar mais aqui nesses 20 anos. Mas, o que é que nós estamos guardando lá em cima, onde ele disse que é o mais importante? O que é que eu estou guardando? Eu acho que nesses 52 anos de vida que eu tenho, eu acho que eu não fiz nada para Jesus. 52 anos de vida e não fiz nada. Eu me arrependo do tempo que eu perdi não fazendo o que eu deveria fazer para Jesus. Tenho um profundo arrependimento do tempo em que eu perdi sem fazer nada, sem juntar tesouros lá no céu. Então hoje eu quero fazer e não tenho como, porque a carcaça, a embalagem, o corpo já me impede de fazer aquilo que eu poderia ter feito quando tinha toda a vitalidade, todo o gás, né? Toda a juventude. A gente pede tanta coisa, mas eu mesmo. Eu nunca comprei nada, eu acho que eu perdi tudo na vida. Eu estou com 66 anos, quase 66. Eu vou completar 66 em mês de abril, eu já completo 66. E eu já é 67, coisa assim. Mas eu não fiz nada, porque eu levei o meu tempo todo só que nem você. Nunca me dediquei a uma coisa boa. Você me compreende, você está dizendo, né? Nunca me dediquei a uma coisa de valor, para uma coisa boa, assim, para ganhar meu tempo, que nem nunca agora, né, você está falando, né? Ganhar um tempinho para ler a Bíblia, para ler uma coisa assim. Não. Então, meu tempo todo, esses 60 e tantos anos, fazendo o quê? Indo para a roça com a enxada na mão, né? Venceu o dia, que nem ela diz. Se levantar 5 horas, se você levantar 6, 7 horas, já estou atrasada para ir para a roça. O negócio do trabalhador de roça é isso, que não se dedica, não tem nada do que fazer, só a roça mesmo, só isso. Eu perdi tanta coisa mesmo, eu fico imaginando assim, meu Deus, eu perdi tanta coisa da minha vida. Eu nunca me dediquei a nada na vida, nada, nunca me dediquei a nada. A única coisa que eu ainda consegui aprender um pouquinho, só foi assinar o nome, né? Nem muita coisa, é coisa boa. Porque entrei na escola, estudei só 3 anos. Pronto, aí fui logo me casar, né? Aí veio logo um monte de menino. Aí quando ia fazer aí se eu gostava de ler, sabe? Mas quando eu não pegava qualquer coisa para eu pegar de ela. Em vez de fazer as coisas, vai pegar não sei pra quê, vai fazer o quê? Então aí a gente fica perdendo tempo, Né? Vocês adolescentes Eu não aprendi nada, não sei nada. e crianças, vocês Eu ainda hoje eu fico em casa, né? Eu digo assim, olha. pensem Tanta bastante. coisa, só pensando nos outros. Nunca pensei nada Tá em com mim. sono, né? Como é o teu nome? Gabriel, é? Gabriel, tá com Mas sono, é né? assim. Agora, se tivesse energia e tu tivesse em casa, tu tava fazendo o quê? Mas nem que eu não aprenda mais nada, mas eu tô pensando de feito. Dormindo? Tava no celular, né? Esse é o restinho da minha vida, né? Então, vocês, meninos, Muito contente. pense. No meu dia, não sei se eu vou Medite, Clara. um pouco, né? Mas eu digo trabalhar, Bruno, mais. Nicole, Danilo, Ian, Agora, Tiago. eu vou dizer uma coisa. Agora, se o pastor vocês continuar aqui nessa igreja, tudo bem, para mim tá uma benção.
Agora, se um dia você disser assim, você não quer, aí a minha alegria também acabou por aí, acabou? Tá me dizendo, tá me dizendo. Mas pacotinho que eu me comi, né? Acabou tudo de novo, pronto. Mas se a nossa esperança é Ele, viu, irmão? Mas se a Aí eu nossa... faço que nem o meu menino disse assim, ele não está fazendo, porque quando ele entrou na igreja, passou 8 anos, né? Mas ele disse que quando ele começou era com o pastor, né? Ele gostava muito do pastor, o pastor gostava muito dele. E a missionária, então eles passaram um bom tempo. Mas chegou o caminhão dele, tá aí, entrou, até que contei pra ele, disse que acabou, porque não sei lá, eu acho que ele disse que não era muito Porque é diferente da Espanha. e ele Mas o problema é esse, irmã. era O problema é esse. muito A gente não diferente, pode, Quando a gente irmã tá em Dezinha, a gente Cristo, não pode ser crente em pastor. O pastor não é eterno. A gente tem que ser crente em Jesus, independente de quem seja o pastor. Você já pensou se o pastor Júnior morre? Aí a senhora vai deixar de aí a ser crente? esperança, a nossa esperança vai viver. Aí eu disse, eu posso ler a Bíblia, sabe? Pegar a Bíblia, me lembrando que isso não vai Mas eu acontecer sei mais. que... Não, mas quando isso acontecer, Aí Deus quando é levanta outra outro. pessoa, aí fica Deus uma levanta coisa outro. é diferente mesmo. As ovelhas não ficam assim. Mas eu acho que não é não, acho que uma pessoa não está com Olha, por exemplo, É a ligação da gente. vai ser minha professora e eu que dá porque tem uns que é mais ignorante. É diferente, mas a gente se adapta a cada pessoa. Eu acho que é porque a fé em Deus é pouca. Porque eu já passei por várias igrejas. E cada igreja era um pastor diferente. Então, assim, Mas ele entenda. eu estou entendendo o que a irmã Nezinha está dizendo. Eu estou entendendo sim. Mas da mesma forma que a senhora se identificou com o pastor Júnior, se Deus tirar ele daqui, ele vai mandar alguém que a senhora vai se identificar. Melhor do que eu 1000 vezes. Ou sim, ou não. Às vezes chega não. Às vezes chega não. Mas olha, tem tanta coisa, às vezes eu me dou com você também. Porque a gente é uma pessoa só, por exemplo. Quem? Já tem outra pessoa aqui que não se combina com você, já não é meio diferente. Já, Vamos orar. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Deus vai dar muitos anos de vida a ele. Amém. Mas não sei não, né? Que não é só questão de morrer, não. Questão dele. Às vezes se mudar para outro canto, né? Só que Jesus não vai, irmã. Mas aí só vai ser permitido por Deus. Quem deve na vontade de Deus, se para poder fazer isso, Deus já vai deixar o outro para continuar a obra. Só se Jesus Entra não, mandar. não chega nada. Vamos orar? Chega nada. É difícil. Oremos. Pode Senhor chegar nosso mil. Deus, graça te damos, Pai, por mais esse dia, por este culto. Ó Deus, tu ouviste, Senhor, o pedido de oração de cada um dos teus servos aqui, que o Senhor continue abençoando a sua família, cada família aqui representada, com saúde, entra, Senhor, com providência na saúde do Rian. Pai amado, tu sabes, ó Deus, a necessidade de saúde da irmãzinha. Deus amado, abençoa cada um aqui presente, principalmente com bênçãos espirituais, que é o mais importante. E o teu Espírito Santo nos desperte para que venhamos investir o nosso tempo em ti, Pai. Para que venhamos dar o melhor, a primazia a ti. Como Abel fez, que ele colheu os primeiros frutos, aliás, a cria melhor, ele ofertou a ti, Senhor. Caim não, Caim escolheu qualquer fruto. Que nós venhamos ser, Senhor, como Abraão, que levantava um altar onde ele chegava e dedicava a ti. Pai amado, que nós venhamos todos os dias tirarmos um tempo do nosso tempo para nos dedicarmos a ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, e que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, nessa jornada, a recebermos naquele dia o galardão que o Senhor tem preparado. Nos despede na tua santa e gloriosa paz, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, aqui o Senhor Jesus, graças a Deus, consolação do Espírito Santo, com todo o irmão de você diz. Amém. Mas que
eu fiz o vídeo dizendo que possivelmente não teríamos o culto pela falta de energia, mas conseguimos fazer o culto mesmo sem energia, meio que no escuro, e mais do que nunca a necessidade de termos lâmpadas recarregáveis e uma caixa de som com bateria que suporte microfone e teclado é necessário. Faltou energia domingo, não tivemos culto. E hoje fizemos o culto no escuro, mas fizemos. A luta é grande, mas a misericórdia de Deus vai e tem nos abençoado. Hoje, dia 26 de 1 de 2024, mais um culto sem energia. Domingo não tivemos. E hoje tivemos, mas sem energia. Ore para que nós possamos alcançar os objetivos que estamos traçando. Deus abençoe.